Eu sei que tem. Vamos lá, Salmos 51, versos 10 e 11. Diz assim a palavra do Senhor: cria em mim um coração puro, ó Deus, e renova dentro de mim um espírito estável. Não me expulses da tua presença, nem tires de mim o teu Santo Espírito. Amém? Feche seus olhos. Espírito Santo de Deus, muito obrigado por esta noite. Muito obrigado, Senhor, por este momento, por esta rede de jovens, pela liderança, Senhor, desta rede de jovens. Muito obrigado por cada jovem, Senhor, por cada convidado, por cada pessoa que está aqui nesta noite. Eu creio, Senhor, que todos foram conduzidos pelo Teu Espírito. Seja qual for o propósito do coração, o Senhor tem um propósito dele. E o propósito do Senhor, esse não é frustrado, esse prevalece. E eu creio, Pai, que nesta noite a Tua palavra irá abençoar, tocar os corações, alimentar, fortalecer, renovar, restaurar, libertar, curar, no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Preste atenção, a gente vai ser bem breve. Acho que todos aqui conhecem, né? Ou já ouviram falar, já leram a história do rei Davi. Um grande homem de Deus, um grande líder, um grande rei, um grande conquistador. Davi conquistou muitas batalhas, muitas vitórias. Um homem que tem uma declaração dada pelo próprio Deus, que é de dar inveja. Inveja é pecado, né? Mas o Senhor disse assim: escolhi Davi, um homem segundo o meu coração. É forte, é muito forte. Deus dizer que escolheu um homem, e esse homem foi Davi, e que Davi era segundo o coração dele. Isso é muito forte. Então Davi não era qualquer pessoa. Davi foi escolhido. Mas se você olhar a história, você não vai ver apenas perfeição na vida do Davi. Você não vai ver ainda apenas momentos bons. Você vai ver momentos difíceis, momentos de pecado, momentos de adultério, de roubo, de uma falta de estrutura na família. E aí a gente começa a perguntar: mas como é que um homem desse pode ser igual a Deus? Davi, para quem não sabe, Davi ele cometeu um adultério e um homicídio ao mesmo tempo. Davi, quando todos foram para a batalha, Davi ficou no palácio, ele já estava errado, era para ele estar na batalha. Quando você fica em casa sem fazer nada, ou sua mente fica vazia e você não alimenta ela da palavra, diz um ditado popular que mente vazia é a oficina de Satanás. Então o camarada estava lá ocioso na sua casa, ele vai para a varanda e olha para o jardim do vizinho e vê a mulher do vizinho que era soldado dele, uma mulher chamada Betseba. Era uma mulher bonita. Ele olhou, desejou, mandou chamá-la e deitou-se com ela, teve relações com ela. Tudo bem, Davi era rei, ele podia fazer o que queria, né? Entre aspas. Só que o pecado de Davi não ficou oculto. Pouco tempo depois ela manda dizer a Davi que estava grávida dele. E agora, o que é que Davi faz? E agora? Vamos descobrir. Vou mandar chamar o marido dela. Mandou chamar Urias lá da batalha. Trouxe Urias, e para que Urias fosse para casa, se deitasse com a mulher dele, e quando o filho nascesse, ele pensasse que era dele e não de Davi. Só que Urias não quis fazer isso. Urias era justo. Ele disse: eu não vou para minha casa. Enquanto meus irmãos, os meus amigos estão na batalha, eu não vou para minha casa. Davi mandou dar vinho a ele, embriagar ele. Davi mandou embriagá-lo, para que ele obedecesse, para que ele fosse para casa, deitasse com sua mulher. Mesmo assim
assim, ele ficou na porta do palácio, não foi para sua casa. Davi viu que o seu plano inicial não deu certo. Davi fez uma carta para Joabe, comandante do exército dele, dizendo: Joabe, quando a batalha estiver mais aguerrida, você coloca o Urias na frente, recua o exército e deixa ele sozinho para ele morrer. Escreveu a carta, colocou na mão de Urias e disse: entrega a Joabe, pode voltar para a batalha. Urias era um homem tão íntegro, Urias tem um coração tão bom, ele era tão fiel que ele nem leu o que tinha na carta, porque se ele lesse, ele não morria. Morria? Não. Ele descobriu um plano, o projeto maligno que nasceu no coração de um homem segundo o coração de Deus, que era Davi. Ele entrega a carta. Joabe, quando leu, eu acredito que Joabe disse: eu não acredito que o rei mandou fazer isso. Mas Joabe era obediente e fizeram exatamente isso. No momento que a batalha estava bem pesada, recuaram, deixaram Urias morreu. Mandaram um recado para Davi. Joabe mandou: Urias está morto. Davi pega Betseba para ser sua mulher. E até aí ele achava que estava tudo bem. E aí Deus envia um homem, um profeta. Deus sempre envia um profeta. Quando a gente erra o alvo, quando a gente erra o caminho, quando a gente sai da vontade de Deus, Deus sempre envia um profeta. E o profeta Natan contou uma história para ele. E quando ele ouviu a história, ele se irou. E ele disse: esse homem é digno de morte. E olha a ousadia do profeta. O profeta apontou o dedo para Davi e disse: esse homem é você. Davi quebrou Davi no meio. Davi podia mandar matá-lo. Ele era rei. Mata esse cara aí, está falando besteira. Se vocês continuarem lendo a história, vocês vão ver que Davi teve muitas mulheres, e por ter muitas mulheres, ele teve muitos filhos. Aí teve um irmão que cometeu um incesto com a irmã, e o irmão dela matou esse irmão. Depois outro filho dele rebelou-se contra ele e tentou tomar o governo dele, o reinado dele. Davi não era perfeito. Davi tinha muitos problemas. Ele cometeu muitos erros, muitos pecados. Mas como é que Davi era um homem segundo o coração de Deus? Como é que pode uma pessoa dessa ser um homem segundo o coração de Deus? Eu vou dizer por quê. Deus não requer perfeição de nós. Olha para o teu amigo aí do lado deles. Olha, Deus não requer perfeição. O que Deus requer é um coração contrito e quebrantado. E a palavra diz que um coração contrito e quebrantado Deus não desprezará. Davi era um adorador. Davi era aquele que sempre estava na presença de Deus, adorando o Senhor, louvando o Senhor, exaltando o Senhor. A maioria dos salmos foram escritos por ele, são cânticos de adoração. Mas Davi não era perfeito. Davi, ele tinha algo que pouquíssimas pessoas têm. Eu queria que você prestasse atenção, já estou encerrando. Davi, ele ouvia a voz de Deus. Quando ele errava, ele ouvia a voz de Deus. Ele se prostrava, pedia perdão, se arrependia do seu pecado. Aí é que está a diferença. É por isso que ele foi chamado um homem segundo o coração de Deus. Não porque ele era perfeito, mas porque ele era sensível à voz do Espírito Santo. Não porque ele não cometesse pecado, ele cometeu muitos pecados, cometeu muitos erros, mas quando
E eu vejo algo tremendo aqui no Salmo. Quando Davi, um homem que tinha tudo. Davi era o que, gente? Davi era rei. De novo aí, Davi era rei. Ele tinha dinheiro, tinha riqueza, tinha tudo que tinha, queria, palácio, tinha tudo. Mas tinha algo que Davi tinha e que ele não queria perder de forma alguma. Ele poderia perder o governo, o reinado, ele podia perder a sua riqueza, ele podia perder seus bens, tudo, seus filhos. Ele só não podia perder uma coisa: era a presença do Espírito Santo na vida dele. Foi isso que ele disse aqui. Depois que ele comete esse pecado, esse adultério com Betseba, manda matar Urias, o profeta Natan vem e traz a ele uma palavra dura. Ele escreve o Salmo 51 e diz assim: cria em mim um coração puro, ó Deus, e renova dentro de mim um espírito estável, um espírito fiel. Não retires, não me expulses da tua presença, nem tires de mim o teu espírito. O que é que Davi estava dizendo aqui? Em primeiro lugar, Davi estava dizendo: olha, eu reconheço o meu erro, eu reconheço o meu pecado, eu sei que eu preciso de mudança. Senhor, faz essa mudança em mim, cria em mim um coração puro e um espírito reto. Cria, Senhor, faz isso nessa noite na minha vida. Foi essa a oração dele. E aí ele disse a única coisa que ele não podia perder. Ele disse: Senhor, não retires de mim o teu Espírito Santo. Ele podia perder seus bens, sua coroa, sua posição, seu status, seu cargo. Ele poderia perder batalhas, perder filhos, podia perder tudo, mas tinha algo que Davi não podia viver sem, que Davi não podia perder, e ele deixou isso escrito aqui: Senhor, não retira de mim o teu Espírito Santo. Ele sabia que precisava do Espírito Santo, ele sabia que dependia dele, ele sabia que não podia viver sem ele. A maior riqueza de Davi era o Espírito Santo de Deus. Era através do Espírito Santo que ele pegava a sua harpa e ministrava os salmos. Era através do Espírito Santo que ele ministrava o louvor, e os demônios na vida de Saul saíam. Ele expulsava o demônio com adoração. Ele não dizia uma palavra, ele dava um acorde na harpa e os demônios saíam. Que unção, que intimidade com Deus, que autoridade esse homem tinha. Ele não era perfeito, mas ele tinha temor de Deus. Ele ouvia a voz de Deus. Quando Deus falava com ele, ele se arrependia, ele pedia perdão, ele mudava de atitude. Ele não podia de forma alguma perder a presença de Deus dentro dele. Fique de pé. Feche seus olhos. Feche seus olhos. E medite naquilo que foi ministrado nessa noite. O que você tem de mais precioso é a presença de Deus na sua vida. A riqueza o ladrão pode levar, a saúde você pode perder, amigos você pode perder, familiares você pode perder, status, cargo, emprego, posições você pode perder, seus planos podem até ser frustrados, mas tem uma coisa que você não pode perder e não pode viver sem Ele. Tem uma pessoa que você não pode viver sem ela. Sem ela não há vida, fora dela não há vida. É o Espírito Santo de Deus.
Ele habita em você. E a palavra declara que o Espírito Santo de Deus não habita junto com o pecado. Por isso que quando você pecar, você tem que correr para o Senhor e dizer: Senhor, me perdoa, Senhor, me ajuda, Senhor, me ajuda, Senhor, me dá força, Senhor, eu não tenho força, Senhor, eu não tenho vontade, eu não tenho mais sonho, não tenho projeto, Senhor, mataram os meus sonhos, roubaram os meus sonhos, eu fui agredido, eu fui violentado. E o Senhor vai restaurar a tua vida. Não perca o Espírito Santo, não perca a comunhão com Ele, porque a única coisa que faz separação entre nós e Deus é o pecado. O Espírito Santo é o que você tem de mais precioso, é o que faz a diferença na tua vida. O Espírito Santo não é a roupa que você usa, não é a igreja que você faz parte, não é o seu vocabulário, não é você apenas ter uma Bíblia e vir para a igreja que faz de você alguém diferente. Não! O que faz a diferença na tua vida é a presença do Espírito Santo de Deus. Eu quero pedir para você vir aqui na frente. Eu quero orar com vocês, para que o Espírito Santo de Deus venha fortalecendo o seu coração, para que o Espírito Santo de Deus venha purificando a tua vida, para que o Espírito Santo de Deus venha restaurando os teus sonhos, para que o Espírito Santo de Deus possa habitar dentro de você, para que Ele não te retire de você, para que Ele não se entristeça, para que Ele possa agir na tua vida e fazer na tua vida o que Ele quer fazer. O Senhor tem grandes coisas para a tua vida. Feche seus olhos.